Saudações, tudo bem com você? Você é aluno que vai fazer alguma coisa na área de exatas, especialmente engenharia civil e mecânica, preste muita atenção nas próximas três aulas, que é a base da engenharia civil e da engenharia mecânica, tá? Vamos tratar de estática. A aula 33 trata de estática do ponto material e as 34 e a 35 vai tratar de estática do corpo extenso. Qual é o objetivo de estática do ponto material? É só um: estabelecer as condições para que um corpo fique em equilíbrio. Vamos lá? Todo o estudo da estática do ponto material, gente, se concentra no seguinte. A estática do ponto material é a parte da mecânica que vai estudar o equilíbrio estático. A palavra estático quer dizer repouso dos corpos, sem levar em conta os efeitos de rotação, ou seja, o giro que acontece quando você abre uma porta, tá? Numa gangorra. Isso será assunto para as próximas duas aulas. Ou seja, na aula de hoje nós vamos estabelecer apenas as condições para que a força resultante sobre o corpo seja nula. Ou seja, nós vamos aplicar, em outras palavras, a primeira lei de Newton. As condições para que a força resultante seja zero é que as forças para um lado sejam iguais às forças para o outro lado. E nós vamos ver uma novidade, que na realidade já foi vista lá na regra mãe, lá da aula 7 de vetores. Quando o polígono das forças for fechado, lembra que o vetor resultante dava zero? Pois é, essas duas coisas serão evidenciadas logo no início. O método consiste em observar um ponto da estrutura, que a gente chama de ponto nó, onde as forças estão atuando, e impor a condição de equilíbrio. Ou seja, para um ponto qualquer da estrutura, é só dizer que a força resultante sobre ele seja zero. Eu estou mostrando para você duas aplicações na engenharia civil, como engenheiro civil que eu sou. Uma delas é numa estrutura de madeira, né, chamadas treliças, né? Então você está vendo aqui que esse telhado, ela tem várias forças atuando, ó. Essa daqui inclinada, essa vertical, essa lateral. Então, galera, para que isso aqui fique em equilíbrio, é necessário que a força resultante, por exemplo, sobre qualquer ponto da estrutura seja zero. Pegando esse ponto aqui, ó, você vê que tem várias forças atuando, uma para cima, duas laterais, horizontais. É isso que nós vamos fazer na aula de hoje. A mesma coisa acontece aqui com a estrutura de aço, né? Onde você também tem as treliças, ó, que ela garante que qualquer ponto dessa treliça, a força restante é zero. Então veja a importância dessa aula de hoje do ponto de vista de segurança nas estruturas. Então, repito, aqueles alunos que vão fazer engenharia civil, eles precisam compreender muito isso, que vai ser a base do seu curso, tá bom? Ok. Quais são os métodos para a gente garantir esse equilíbrio? O primeiro método lembra exatamente a nossa aula 7 de vetores. É o método do polígono fechado de forças. Nós aprendemos que um vetor saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto, ele garante zero como resultante. Se a gente traduz isso para as forças, isso também acontece com as forças. Em outras palavras, quando todas as forças que atuam sobre o corpo, a direção e o sentido delas conseguirem fazer com que o ponto de partida seja igual ao ponto de chegada, você garante matematicamente que a força resultante é zero. Eu estou mostrando para vocês uma situação em que tem dois fios, um fio T1, um fio T2 e um corpo pendurado aqui. Sobre esse ponto aqui, que é o que a gente chama de nó, o ponto em que nós vamos estudar o equilíbrio, poderia ser qualquer um, mas de preferência você pega um ponto em que você consegue ver todas as forças atuando. Lá vou eu, ó. Nós temos o peso para baixo, que eu botei aqui de amarelo, tá vendo? Nós temos a tração na diagonal subindo, que eu chamei de T1, de vermelho. E eu estou colocando para vocês aqui T2, de azul, pegando a diagonal. Para que eu possa usar esse método, gente, eu tenho que dominar bem a posição dos ângulos, tá? Então, eu peguei apenas essa figura e traduzi aqui, ó. E eu vou pedir a você muita paciência agora, tá? Vamos começar por T2. Você tá vendo que esse ângulo aqui em cima, ó, atenção, todo mundo aqui para mim, ó. Esse ângulo aqui em cima é quanto? 60 graus. Tem uma regra na matemática, lá na geometria plana, que diz que ângulos alternos internos são congruentes, são iguais. Então, se esse ângulo é 60, eu posso dizer que esse aqui de baixo é 60, porque a paralela horizontal de cima com a de baixo faz com que esse ângulo e esse outro sejam alternos internos. Se você não está conseguindo ver que é alternos internos, tem um plano B.
Esse pontilhado que eu estou traçando auxiliar faz com que isso aqui seja 90 graus, né, gente? Como aqui é 60, então o ângulo aqui que falta é 30 para completar 90. Só que essa reta vertical ela é 90 graus com horizontal, 90 graus aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Como aqui é 30 e aqui é 90, 120. Aqui também é 60. Então veja que esse 60 aqui embaixo eu pude encontrar de duas formas diferentes. Ou ele é alterno interno com esse 60 aqui em cima, ou ele é o que falta para fechar o 180 desse triângulo. Perfeito? Muito bem. A mesma coisa vai acontecer com o T1 aqui, ó. Tá vendo um ângulo em 30 lá em cima, ó? Se aqui é 30, gente, eu vou fazer pelo alterno interno. Mas você poderia fazer o pontilhado e fazer do mesmo jeito daqui, ó. Então, 30 é alterno interno com 30 aqui, tá bom? E, evidentemente, né, gente, o ângulo formado entre os vetores tração T1 e tração T2 é 90. Por quê? Olha esse triângulo aqui em cima, ó. 30 com 60, 90, falta 90, tá bom? E agora, o que é que você faz para utilizar o primeiro método? As forças vermelhas, azul e amarela, vocês têm que formar um triângulo, já que são 3 forças. E você pode formar o triângulo de qualquer jeito, desde que você não modifique os ângulos e as direções das forças. Eu fiz o seguinte, gente, eu coloquei logo T1 aqui, ó, igualzinho que está aqui, só que na hora de colocar T2, gente, eu tenho que colocar a origem de T2 na cabeça de T1. Lembra da regra do polígono? Origem à extremidade? Aí coloquei T2 aqui. É lógico que entre T1 e T2 tem 90. Então, se entre T1 e T2 tem 90, olha o ângulo de 90 graus aqui. E T2, gente, do jeito que eu coloquei, ele vai lá para cima, ó, e quando chega aqui, com o amarelo, que define a vertical, que é o peso, o ângulo realmente é quanto? 30 graus. E, finalmente, gente, 30 com 90 é 120. Esse triângulozinho fechado aqui, esse aqui vai ser 60. Que também você poderia ter achado assim, ó. Aqui não é 30? 30, falta quanto para fechar 90? 60. Então, você fechou o triângulo. Quando você fecha o triângulo, tem uma regrinha lá na geometria plânica que eu sugiro que você dê uma olhada. Lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Dá uma pausa na aula e coloca aí na internet Lei dos senos no Google e bota em imagens. A lei dos senos diz o que, gente? Vou mostrar para você. A lei dos senos diz o seguinte, que o lado de um triângulo, representado pelas forças, está para o seno do ângulo cara a cara, oposto a ele. Então, eu vou dizer assim, ó, T1 está para... Quem está oposto a T1? 30. Então, eu digo T1 está para seno de 30. T2. Quem está oposto a T2? 60. Então, eu digo T2 está para seno de 60. E peso. Quem está oposto ao peso? 90 graus. Peso está para o seno de 90. Se você conhecer o seno de 30, o seno de 60 e o seno de 90, você consegue achar o que ele pedia aqui. T1, T2 e P. Então, esse primeiro método consiste em fechar um triângulo com as forças envolvidas, tá bom? O segundo método trabalha também com um aspecto da nossa aula 7 de vetores, Cocó e Cessé. Você lembra, né? Muito bem. Galera, procedentes do mesmo jeito da questão anterior, 60, 30 e aqui, eu vou decompor T1 e decompor T2. Como assim, Carlos? Nesse segundo método, gente, eu analiso horizontal e vertical. Então, no segundo método, eu pego as forças inclinadas e vou ver a influência dela na horizontal e a influência dela na vertical. Então, vamos lá. T1 vai deixar de existir para existir Cocó e Cessé. Lembra comigo, aula 7? Cocó, cosseno. Cessé, seno. Então, quando olhe para T1, gente, o ângulo está aqui. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Então, T1 inclinado ficou T1 cosseno e T1 seno. Olha para T2 agora. Vamos fazer do mesmo jeito. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Feito isso, eixo X e eixo Y, eu imponho o que me ensinou a primeira lei de Newton. Força resultante zero na horizontal, força resultante zero na vertical.
Força resultante zero na horizontal. Tudo que está para a direita tem que ser igual a tudo que está para a esquerda. Força resultante zero na vertical. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Vamos mostrar agora para você esse lance. Somatório, esse é o símbolo de somatório, quer dizer a soma dos efeitos das forças na direção x igual a zero. Quem é que está para a direita? T2 cosseno. Quem é que está para a esquerda? T1 cosseno. Igualha. No eixo y, Carlos, quem está para cima? T1 seno e T2 seno. T1 seno de 30 e T2 seno de 60. É igual a quem está para baixo, que é o peso. Pronto. Você tem duas maneiras de resolver questões da estática. Ou você fecha o triângulo e usa a lei dos senos, ou você faz cocó e cessé e diz que o que tem para a direita é igual ao que tem para a esquerda, o que tem para cima é igual ao que tem para baixo. É só isso a teoria para a gente resolver uma série de questões na nossa aula de hoje, essa aula de estática do ponto material. A primeira questão é uma questão que eu fui buscar na SES Gran Rio para você. Na figura a seguir, uma esfera rígida se encontra em equilíbrio. É uma esfera rígida porque ela não se deforma, tá? Apoiada em uma parede vertical e presa por um fio ideal e que não estica, para você não se preocupar com a lei de Hooke. Sendo P o peso da esfera e 2P a força máxima que o fio suporta antes de arrebentar, qual é o ângulo alfa lá em cima, formado entre a parede e o fio, e a intensidade da força que a parede vertical exerce na esfera? Galera, inicialmente nós temos que se concentrar quais são as forças que atuam na esfera. Sobre ela nós temos o peso, que é para baixo. Sobre elas nós temos a tração, que está sustentando a esfera. E é lógico, gente, que tem uma normal que a parede faz nela. Vamos mostrar a atuação dessas forças e suas direções. O peso é para baixo. A normal é para a direita, porque se a esfera está na parede, ela faz uma força na parede, a parede reage sobre ela. E a tração, gente, está na diagonal. Ok, Carlos. Por que é que você colocou, Carlos, essas forças no centro da esfera? Porque, gente, é no centro da esfera em que está aplicado o seu peso. Na próxima aula, nós vamos ver uma coisa chamada centro de gravidade, que é onde está aplicado o peso do corpo. Então, no primeiro momento, o peso de um corpo é aplicado no meio dele, no caso, no centro da esfera. Bom, com as forças indicadas, eu vou fazer essa primeira questão pela regra do polígono. Eu vou dar um jeito de tentar fechar um triângulo com as três forças. Tá bem fácil, gente. Por quê? Olha só. Tá vendo o ângulo alfa lá em cima? Então eu vejo claramente que esse peso está na vertical. O azul é a tração. E a normal fecha a nota, como diz o Matuto. Ó, o azul é a tração. Aí eu peguei na cabeça dele, botei o peso para baixo, e na cabeça do peso botei a normal para o lado. O ângulo alfa lá em cima. Galera, foi dito na questão que a tração é o dobro do peso. Eu consigo achar o ângulo, gente, mesmo sem ter nenhum valor numérico. Para isso, eu tenho que lembrar da nossa aula de trigonometria do triângulo retângulo. Desde plano inclinado eu venho falando isso para vocês, tá? Então, como é que eu vou achar esse ângulo? Eu posso fazer seno, cosseno ou tangente. Mas veja, se eu fizer o cosseno, ele vai ser o cateto adjacente, que é P, pela hipotenusa, que é 2P. Vai cortar P com P. Observe o que eu fiz. Cosseno do ângulo vai ser peso, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é a tração. Só que a tração, gente, vale 2 vezes o peso. Viu que cortou peso com peso? Cuidado que isso aqui não dá 2. Isso dá 1 sobre 2. Qual é o cosseno na matemática que dá 1 sobre 2? Ele mesmo, gente. É o ângulo de 60 graus. Tá bom? Muito bem, Carlos. Carlos, já que você achou o ângulo, tem como achar outra coisa que ele quer, que é a força que a parede faz na esfera, que é a normal? Tem, né, gente? Como é que a gente acha a normal, Carlos, com um ângulo de 60 graus? Eu posso recorrer à tangente, gente. O que é a tangente do ângulo? A tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 60 vai ser, quem é o cateto oposto? N. Quem é o cateto adjacente? P. Tangente de 60 na matemática é raiz de 3.
N sobre P. Passa o P multiplicando. Pronto, gente. Nós já temos a resposta. A normal vale P raiz de 3. Então, se você olhar as respostas, nós temos qual ângulo? 60 graus. E qual é a normal? P raiz de 3, tá bom? No entanto, gente, existe uma outra maneira de você achar a normal utilizando a lei dos senos aqui. Quer que eu lhe mostre como é que é a lei dos senos? Você lembra ainda como é? Cada lado, cada força está para o seno do ângulo respectivo. Então, se eu usar a lei dos senos, me permite uma outra solução. Eu posso dizer que normal está para o seno de 60, assim como 2P está para o seno de 90, assim como peso estaria para o seno de 30. Esse ângulo é 30, você concorda? Porque é o que falta para 180. Bom, então vamos fazer só uma parte. Eu vou dizer que normal está para o seno de 60 e vou dizer que 2P está para o seno de 90. O seno de 60, gente, é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90, você precisaria ter conhecimento de círculo trigonométrico. Mas anote aí, o seno de 90 é 1. Então fica 2P sobre 1. Se eu cruzar aqui, gente, N vezes 1 é igual a 2P vezes raiz de 3 sobre 2. Cortando 2 com 2, a normal vale P raiz de 3, que daria o mesmo resultado. Portanto, letra C. Então, seria bom você dar uma paradinha agora na aula, porque você está vendo que você precisa dominar a trigonometria do triângulo retângulo, né? Eu aconselho que você pare a aula e dê uma procurada na internet em trigonometria do triângulo retângulo, tá bom? Porque isso é fundamental para a continuação da nossa aula. Ok. O próximo exercício é muito interessante porque ele vai resgatar um pouco das leis de Newton e principalmente a força de atrito, que foi a nossa aula número 16, a aula de força de atrito dentro de leis de Newton. E ela vem lá do Paraná. 3 blocos de massas 5 kg, M2 desconhecido, eu não sei quem é a massa 2, e M3 que vale 10 kg, respectivamente. Estão unidos por cordas de massa desprezível. A massa das cordas é desprezível. O sistema encontra-se em equilíbrio estático, ou seja, parado. Então eu vou poder usar a teoria da aula de hoje. Considere que não há atrito no movimento da roldana. Aqui, ó, gente, não tem atrito nenhum. Se tivesse, era muito complicado para a gente fazer. E que o bloco de massa M1 está sobre uma superfície horizontal, só que parado, né? Use a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa M1 e a superfície em que ele está apoiado. E determine a massa 2 do bloco 2. Galera, quando você olha para a questão, você observa que esse equilíbrio estático sobre o corpo M1 caracteriza que o que faz com que ele não escorregue é a força de atrito que atua sobre ele. Não é isso? Bom, então vamos encontrar o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa M e a superfície em que ele está apoiado. Galera, para fazer a questão eu vou considerar que não foi dito no enunciado que o sistema está na iminência de movimento. Por favor, acrescente no seu enunciado que o sistema está na iminência de movimento. Porque eu só vou conseguir fazer essa questão se eu considerar isso, tendo em vista que é possível calcular a força de atrito de destaque, que você lembra como é que calcula. Então, vamos iniciar a questão representando, assim como nós fizemos em leis de Newton, todas as forças que atuam nos 3 blocos. Vamos começar. O primeiro bloco tem a normal para cima e o peso para baixo, que já se equilibraram, né? O bloco 1 é solicitado para a direita por uma força T1, que é a da corda, mas o atrito de destaque, considerando a iminência de entrar em movimento. Essa força T1 é a mesma que está atuando aqui, porque você sabe que a tração sempre nasce dos pontos. Então tem uma T1 para cá. O corpo 2 que está pendurado, gente, tem o peso dele e tem a tração para cima. E essa tração vem bater lá no ponto N, que é o que a gente chama de nó. O bloco 3 tem o peso para baixo e a tração para cima. Essa tração é transmitida pela polia fixa até chegar aqui T3. Então observe, gente, que sempre em um nó
as forças nascem. E que forças são essas? T3, que é a tração do fio 3 que está unida ao peso 3. T1, que é a tração do fio 1 que está puxando o bloco 1. E T2, que é a tração na qual segura o peso 2. Impondo a condição de equilíbrio ao nó, que é o ponto que eu estou tomando como referência, eu tenho três forças agindo. T1 para a esquerda, T3 para cima e T2 para baixo. Você já viu que eu estou usando a regra do polígono. Ou seja, com os vetores eu tentei fechar o triângulo e consegui pela segunda vez. T1 para a esquerda, T3 da cabeça de T1 pega a diagonal e T2 da cabeça de T3 para baixo. Bom, tendo em vista isso e olhando esse triângulo retângulo aqui, será que é possível calcular então o coeficiente de atrito estático? Para fazer isso, primeiramente vamos ver quem é T1. Galera, T1, na iminência do bloco 1 entrar em movimento, é igual à força de atrito de destaque. Lembrando a nossa aula de força de atrito de destaque é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso do bloco 1. E o peso é massa vezes gravidade. Foi dado a massa e foi dada a gravidade. Então fica coeficiente de atrito estático vezes 5 vezes 10. T1 vale 50 vezes o coeficiente de atrito estático. Tem como achar T2? T2, gente, é o peso do bloco 2, só que ele não deu a massa 2, né? É desconhecida. Então, T2 vai ficar massa 2 vezes 10, que é a gravidade. E T3 é possível saber quanto é, porque como está parado, T3 é igual ao peso. Então, T3 vai ser massa de 3 vezes gravidade, 10 vezes 10, 100. Então, nesse triângulo, eu só tenho T3, mas eu tenho T1 em função do coeficiente de atrito e T2 em função da massa 2. Tem como achar o coeficiente de atrito? O que é que a gente faz, gente? Sendo que T1 é 50 vezes o coeficiente de atrito, T2 é 10 M2 e T3 é 100 newtons, vamos usar o cosseno. Observe que você tem que estar bem afiado sobre seno, cosseno e tangente. Por que eu vou usar o cosseno, gente? Porque como ele quer o coeficiente de atrito, T1 é o cateto adjacente e T3 eu tenho. E cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 60 vai ser T1 sobre T3. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, lá da matemática. É igual a 50 vezes o coeficiente de atrito estático, que é o que ele quer, dividido por T3, que é 100. Então, gente, o que é que eu faço aqui? 100 vezes o coeficiente de atrito estático é igual a 100 vezes 1. Então, o coeficiente de atrito estático, gente, bem grande esse coeficiente de atrito estático, né? Os coeficientes de atrito que não têm unidade, eles são geralmente menores que 1. Então, esse coeficiente de atrito foi bem grande, né? Coeficiente de atrito estático. É possível, não tem unidade, é 1. Como é que nós podemos, então, agora encontrar a massa do bloco 2, gente? Eu vou utilizar o mesmo triângulo. Tem T1, T2 e T3. Como é que eu acho a massa 2? Ó, eu escolhi o seno agora. Por quê, cara? Por que você escolheu o seno, cara? Porque o seno de 60, gente, é o cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. T2 inclui o que eu quero, que é a massa 2. E T3 eu tenho, 100. Então, usando o seno de 60, eu usei o cosseno para achar o coeficiente de atrito, porque T1 era o adjacente. E estou usando o seno para achar a massa 2, porque o cateto oposto tem a ver com a massa 2. Então, 20 M2 é igual a 100 raiz de 3. Então, a massa 2 é 5 raiz de 3 kg. Portanto, gente, na letra A, o coeficiente de atrito estático é 1. E na letra B, a massa do bloco 2 é 5 raiz de 3. Então, a questão boa, porque mexeu com as leis de Newton, força de atrito e a imposição da condição de equilíbrio, com a ressalva de que eu fiz a situação em que M1 esteja na iminência de movimento. Tá bom? Dando sequência, mais uma questão interessante, um bloco de peso 80 newtons, aí está ele, se encontra em equilíbrio, ou seja, a resultante é zero, pendurada ao teto pelos fios 1 e 2, que fazem com a horizontal os ângulos θ igual a 60, dá uma olhadinha na figura, gente, e o ângulo alfa é 45. As trações nos fios 1 e 2 serão, respectivamente, ele quer que você encontre a tração no fio 1 e a tração no fio 2. Ele dá uma série de informações, o seno de 105, o seno de 45 e o seno de 30. Para fazer a questão, gente, nós precisamos identificar as forças que agem
no bloco. Sobre o bloco, nós temos o peso dele para baixo, temos a tração no fio 1 na diagonal, 60 graus, e temos a tração no fio 2 na diagonal, 45 graus. Então, galera, eu vou pegar essas três forças e vou tentar fechar o triângulo. Agora, cuidado. Você precisa ter muito cuidado na hora de colocar os ângulos, tá bom? Eu vou fazer bem devagarinho, tá bom? Eu quero que você olhe inicialmente para T2. Esse ângulo lá em cima, gente, é 45. Tá aqui, ó, tá vendo? 45, tá aqui 45. Como o peso forma 90 graus e aqui é 45, então esse ângulo vai ser quanto, gente? 45, ok? Por que esse ângulo aqui é 30? Observe, atenção. T1, ó, aqui embaixo. T1 forma 60 graus com a horizontal. Tá vendo aqui, gente? 60 graus. Então, o que é que está faltando para fechar a vertical? 30 graus. Então, eu tenho 45 graus aqui e tenho 30 graus aqui. Mas eu não consigo ver, gente, o ângulo entre T1 e T2. Vou chamar de Y, tá? Feito isso com o polígono das forças, eu posso ver, gente, que esse ângulo aqui em cima foi 75. Mas, Carlos, por quê? Ô, galera, me diga uma coisa. 60 com 45 é 105. Somando x tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui em cima é 75. Veja que eu não precisei dele na análise aqui do triângulo. Se x é 75, gente, o ângulo lá de cima está aqui, ele, ó, 75. Tá bom? Como é que nós agora podemos achar o ângulo y? Galera, 30 mais 45 mais y tem que dar 180. Ei, Carlos, você nem precisava, né, ter calculado esse x. Mas eu calculei porque às vezes pode ser que você precise dentro do contexto da questão. Observe que realmente eu não precisei de x, mas poderia ser que precisasse. Tudo que você encontra mais não tem problema nenhum, gente. Então, achando o ângulo y aqui, 105 graus. E por que, Carlos, é importante saber o valor do y? Porque você sabe que eu posso utilizar a lei dos senos. A lei dos senos me diz o quê? Que cada lado do triângulo representado pela força está para o seno do ângulo cara a cara. Então, vem comigo. Ó. T1 está para o seno de 45. Cara a cara, eu não pertenço a você. Música é essa? T2 está para o seno de 30. E o peso está para o seno de y. Só que o seno de y é 105. Vige, Carlos. Então, T1 está para o seno de 45. Assim como T2 está para o seno de 30. Assim como o peso, que é 80, foi dado na questão, está para o seno de 105, que é 0,97. Galera, como isso aqui é uma igualdade tripla, eu posso igualar qualquer coisa com qualquer coisa aqui. Veja o que eu fiz, então. Primeiro, eu igualei T1 sobre 0,71 com 80 sobre 0,97, ou seja, o primeiro com o terceiro. Cruzei aqui, gente. 0,97 T1 é igual a 80 vezes 0,71, 56,8. Então, ao dividir 56,8 por 0,97, eu encontro que a tração 1 é 58,6. Igualando o segundo com o terceiro, T2 sobre 0,50, isso aqui não é grau, é só 0,50, é igual a 80 sobre 0,97. Cruzei, 0,97 vezes T2 é igual a 40. 80 vezes meio. E T2 dá 41,2. Então, gente, eu consegui encontrar a tração no fio 1, que é 58,6, e a tração no fio 2, que é 41,2. Portanto, a alternativa correta, que ele pediu respectivamente no 1 e no 2, letra E. Ok? Tá gostando? Então, vamos agora a uma excelente questão, que é a questão de número 4. O que é que acontece na questão 4, gente? Quando o homem está deitado numa rede, cuja massa é desprezível, as forças que esta aplica na parede, aqui em cima, gente, tá? Formam um ângulo de 30 graus com a horizontal. Como você está vendo, 30 graus aqui, 30 graus aqui. E a intensidade de cada uma delas é 600 newtons. Então, gente, a força que está sendo feita aqui na parede é 600 newtons e aqui também é 600 newtons. Qual é o peso do homem? E a letra B, se o gancho da parede foi mal instalado e resiste até 1.300 newtons,
Qual o número máximo de crianças de 300 newtons a rede suporta? Supondo que o homem não esteja lá, evidentemente. Então, para fazer a questão, gente, inicialmente vamos tentar relacionar a tração com o peso do homem. Porque se ele deu a tração e quer o peso do homem, vamos lá. Representando as forças que atuam na rede, gente, vamos voltar aqui. Nós temos o peso para baixo e a tração para cima e para cá. Eu estou pegando como ponto de referência um ponto aqui no meio do homem. Poderia ser no centro de gravidade do homem, né? Onde está aplicado o peso. Vamos falar sobre centro de gravidade em breve, mas por enquanto, como eu disse a vocês, a gente coloca no meio. Por isso que eu estou colocando no meio da rede. Bom, então as forças que agem na rede é o peso para baixo, tração para cá e tração para cá. Galera, eu não vou fazer essa questão pela regra do polígono. Embora não fique difícil de ver, não. Eu vou mostrar para você aqui. Galera, qual é o ângulo lá em cima? 30 graus. Esse ângulo 30 graus lá em cima, eu criei uma reta auxiliar aqui, viu, gente? Reta auxiliar aqui embaixo. E você viu no exercício modelo que se esse ângulo é 30, esse aqui é 30 também. Alterno interno. Ou, se aqui é 30, aqui é 60. Como aqui é 90, 120, falta 30. Aliás, 90 com 60, 150, falta 30. Então, esse ângulo aqui é 30. E esse outro também é 30. Muito bem, cara. Analisando agora essas três forças formando um polígono, vamos ver se a gente concorda que é 60, 60 e 60. Vamos lá. Você está vendo essa força inclinada aqui, que está formando 60 graus com a vertical. Olha a tração aqui, gente, formando 60 graus com a vertical, tá vendo? E, obviamente, isso aqui é o peso, né? Porque o peso é vertical. Essa outra força aqui de tração, por que é que vai ser 60? Pensa comigo. Quanto é esse ângulo aqui? 30. Quanto é que está faltando com a vertical? 60. Ok? Muito bem. Se esse é 60 e esse é 60, e isso aqui é um triângulo, falta quanto para fechar o triângulo? 60. Então eu cheguei a uma conclusão óbvia. Se os três ângulos são 60, o triângulo é equilátero. Consequentemente, os três lados são iguais. Então, por incrível que pareça, o peso do homem é igual à tração. P igual a T. Pela lei dos senos, mas na realidade é até por uma propriedade de geometria plana. Ângulos iguais correspondem a lados opostos iguais. Então, P igual a T, ou seja, o peso do homem é a própria tração na corda. Isso sempre vai acontecer, Carlos? Não. Só acontece se for 30 graus lá em cima. Se o ângulo mudar, tudo muda. Então, o peso do homem é 600 newtons. Letra B de bola. O gancho da parede foi mal instalado e resiste até 1.300 newtons. Quantas crianças de 300 newtons a rede suporta? Galera, só para deixar claro, o peso que está suspenso na rede é igual à tração. Com uma tração de 600 newtons, o peso do homem é 600 newtons. Com uma tração de 1.300 newtons, o peso máximo que a rede vai aguentar é 1.300 newtons. Quantas crianças de 300 newtons a rede suporta? Galera, a tração máxima em cada gancho é igual ao peso do corpo suspenso. Nesse caso, as crianças. O número de crianças de 300 newtons que não superam 1.300 newtons é quanto? N, número de crianças, vezes o peso de cada uma, tem que ser menor a tração máxima. Porque, veja, mais uma vez, a tração é igual ao peso de quem está suspenso. Então, o peso das crianças tem que ser menor que a tração. Porque se for maior, ela cai. Porque na condição de equilíbrio, a tração é igual ao peso. Como o peso de cada criança é 300... e a tração máxima é 1.300. Oxe, Carlos, e não era 600? Não, gente. 600 era na situação do enunciado. Aí ele fez um condicional. O gancho da parede foi mal instalado e resiste apenas até 1.300 newtons. Então, N vezes 300 é menor que 1.300. Tá bom? Fazendo a conta, o número de crianças tem que ser menor que 4,33. Lógico que o número máximo de crianças é 4, porque se eu colocar 5, a rede cai.
Talvez você não tenha percebido uma coisa. No enunciado disse que a intensidade de cada gancho é 600 newtons, mas isso não é a máxima, gente. Isso é a situação do homem deitado. Aí a questão disse que a tração máxima é 1.300. Foi mais. E aguenta só até 1.300. Poderia até ser mais que 600. E o limite que ele está dando é 1.300. Como a tração tem que ser igual ao peso para o equilíbrio, o peso não pode superar a tração. Por isso que ele tem que ser menor que os 1.300. Por isso que nós achamos 4 crianças é a quantidade máxima. Questão excepcional, né, gente? Questão número 5. Questão da FUVEST, belíssima. É uma coisa ligada ao dia a dia. Quando você for a um supermercado, isso pode acontecer. O mesmo pacote pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras. A situação dentre as apresentadas em que as cordas estão sujeitas a maior tensão é... Galera, a pergunta é simples. Em qual das situações a corda fica submetida a maior tração? Em qual das situações é mais provável que a corda arrebente? Sim, porque se a corda fica submetida a maior tensão, pode ser que ela não aguente. Então a questão quer saber o seguinte: qual dessas situações a corda vai aguentar o máximo? Na situação A com ângulo de 120, na situação B com 90, na C com 60, na D com 45 ou na E com 30. Galera, para saber isso, eu vou botar o meu ângulo como incógnita e fazer análise. Veja o que eu vou fazer. Eis o ângulo como incógnita. Como assim? Como eu não sei qual é o ângulo, eu vou chamar de θ e tentar descobrir o θ que me dá a tração máxima. Quando você analisa o pacote, gente, nós temos sobre esse ponto aqui o peso para baixo e as duas trações agindo na diagonal. Ó. T para cima e T para baixo. Observe que essa corda aqui puxa para cima, essa outra puxa para cá e tem o peso para baixo. Pegando essas três forças e colocando no eixo XY. Força inclinada T, força inclinada T e o peso P. Como há uma simetria, ou seja, está mesmo no meio, é lógico que a tração na corda da direita é igual à tração na corda da esquerda. Galera, se esse ângulo aqui é θ, porque é oposto pelo vértice, então aqui vai ser θ sobre 2 e aqui θ sobre 2. Carlos, vou fazer com cocó e cecé. Pode? Pode. Vamos lá comigo. Força T inclinada, com ângulo, cocó, sem ângulo, cecé. Ou seja, a força T, eu faço T cosseno de θ sobre 2. E aqui, sem ângulo, T seno de θ sobre 2. Fazendo a mesma coisa com o da esquerda, gente, como tem com ângulo, T cosseno de θ sobre 2 e T seno de θ sobre 2. Carlos, por que ficou 2T cosseno de θ sobre 2? Porque tem o T da direita com o T da esquerda. 2T cosseno de θ sobre 2. E é lógico que se está em equilíbrio, 2T cosseno de θ sobre 2 tem que ser igual ao peso na vertical. Tudo que está para cima é igual ao que está para baixo. Então, 2T cosseno de θ sobre 2 é igual a P. Isolando T, fica peso dividido por 2 vezes cosseno de θ sobre 2. Apenas um detalhe sobre a horizontal, gente. O que tem para a direita, T seno de θ sobre 2, é igual ao que tem para a esquerda, T seno de θ sobre 2. Há um equilíbrio, tá bom? Então, trabalhando com a vertical, quando eu digo que é equilíbrio, eles cancelam os seus efeitos. Então, T é igual a P dividido por 2 cosseno de θ sobre 2. O que a questão quer? O valor de θ que lhe dê a maior tração. Então, é só olhar nas alternativas e substituindo os valores de θ, aquele que der maior é a resposta correta. Quando você analisa isso, gente, você sabe que há uma relação inversa entre tração e o cosseno de θ sobre 2. Ou seja, a tração será tanto maior quanto menor for o cosseno de θ sobre 2. Quanto menor o cosseno do ângulo entre os fios, maior será a tração. Bom, eu resolvi fazer o seguinte. Eu resolvi pegar as alternativas e substituir para a gente conversar. Tá certo?
Para um ângulo θ 120, θ sobre 2 é 60. Aí eu substituí aqui na fórmula. Peso dividido por 2 vezes cosseno de θ sobre 2. Quando o ângulo é 60, o cosseno de 60 é 0,50 na matemática. Então, T ficaria peso dividido por 2 vezes 0,50. 2 vezes 0,50 é 1. Então, a tração é igual ao próprio peso. Quando o ângulo é 90, θ sobre 2 é 45. Lembra da matemática quanto é o cosseno de 45? Aproximadamente 0,71. Quando você faz que a raiz de 2 é 1,4. Substituir aqui, gente, peso dividido por 2 vezes 0,71. Ó, gente, eu estou fazendo peso dividido por 2 vezes 0,71. 1 dividido por 0,42 dá aproximadamente 0,70. Quando o ângulo é 60 graus, θ sobre 2 é 30. Quanto é o cosseno de 30? 0,87. Faz na calculadora. Então, aqui fica peso dividido por 2 vezes 0,87. Então, fica peso dividido por 1,75. 1 por 1,75, aproximadamente 0,54. Aliás, 0,57. Fiz a mesma coisa para 45, deu 0,54, e fiz a mesma coisa para 30. Analisando os valores, me diga. Qual deles a tração é maior? Para o ângulo de 120 graus. Portanto, a situação que lhe permite ter a maior tração é do ângulo de 120 graus. Tá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu precisava fazer isso? Não, não precisava. Deixa eu só lembrar para você. Lembra que a maior tração é quando eu tivesse o menor cosseno de θ sobre 2? É porque tem um detalhe na matemática que talvez esteja exigindo muito de você. A função cosseno é uma função decrescente. Ou seja, no cosseno, quanto maior o ângulo, menor o cosseno desse ângulo. Então, gente, para que o cosseno seja menor, o que lhe permite maior tração é quando o ângulo for maior, o que comprovou que é a letra A. Então, 120 graus é o caso em que a tração assume o maior valor. E uma curiosidade é, e quando eu seguro o pacote verticalmente? Logicamente, cada fio fica com a metade do peso dele. Então, a alternativa correta, letra A. Galera, então, a partir de agora, eu não preciso mais fazer a demonstração se essa questão aparecer na sua prova. Então, se aparecer na sua prova, qual a maneira mais perigosa de levar um pacote? Sim, por que perigosa? Porque aqui eu tenho a maior tração. A mais perigosa, a menos recomendável, é a A. Qual seria a melhor maneira de levar o pacote? A E. Porque na E, 30 graus, ficou 0,52 P. Obviamente, se não for a vertical, essa seria a melhor. Então, quanto menor o ângulo formado entre os fios, melhor de levar o pacote, menos perigoso. Ou, em outras palavras, quanto mais você abre o fio, mais perigoso fica, porque você aumenta a tração. Abriu o fio, aumentou a tração, maior possibilidade de ruptura. Fechou o fio, diminuiu a tração, menor possibilidade de ruptura. Tá bom? Letra A. Exercício 6, a física nas Olimpíadas. Carlos, vamos lá fazer essa questão. Uma das modalidades de ginástica olímpica é a das argolas. Temos até um campeão mundial, né? Nessa modalidade, os músculos mais solicitados são os dos braços, que suportam as cargas horizontais, essas aqui, ó, e os da região dorsal, que suportam os esforços verticais, que são os que estão para cima. Considerando um atleta cuja massa é 60 kg, esse nosso amigo aqui, e sendo os comprimentos indicados na figura, ó, H 3 metros, o comprimento total L aqui 1,5, e aquela distanciazinha lá em cima entre os fios, meio metro, foi dado que a gravidade é 10.
Qual a tensão em cada corda? Quando o atleta se encontra pendurado no início dos exercícios com os braços na vertical, ou seja, segurando assim na vertical. E a letra B, quando o atleta abre os braços na horizontal, essa daqui, ó, né, que você está vendo? Quando ele abre os braços na horizontal, qual a componente horizontal da tensão? Então ele quer saber, gente, quem é o TX, componente horizontal. A letra A é simples demais, gente, porque quando ele está com os braços na vertical, tem o peso dele para baixo e tem a tração nas duas cordas. Cada um é igual, TV e TV. Tração na vertical. Então, na vertical, TV mais TV é igual ao peso. TV mais TV é 2 vezes a tração TV, porque elas são iguais, as cordas estão simétricas. O peso é massa vezes gravidade. Então, 2TV é igual a massa dele, que é 60 vezes a gravidade, 10, 300 newtons. Essa A foi de graça, porque se o peso dele é 600 e tem 2 cordas, cada uma fica com 300, tá? Talvez a gente tenha que ter mais cuidado na letra B. Quando o atleta abre os braços na horizontal, tá aí o desenho, qual a componente horizontal? Galera, antes de trabalhar com as forças, vamos à trigonometria. Eu desenhei esse trapézio, né, que é o trapézio que eu tenho decorrente dessa figura. Lá em cima é D, aqui embaixo é 1,5 metro, e H é 3 metros entre a parte de cima e a parte de baixo. Bom, eu estou criando um ângulo θ aqui, tá? Você vai entender por que daqui a pouco. E quando você olha essa figura com muito cuidado, se lá em cima é meio e aqui é 1,5, sendo um meio aqui, há uma simetria. Então, o que faltar para cá é igual ao que faltar para cá. Em outras palavras, se aqui é meio, tudo é 1,5 e esse tem que ser igual a esse, então dá meio e meio para completar 1,5, ok? Como eu criei esse ângulo, eu vou tentar ver alguma função trigonométrica dela. Eu vou escolher a tangente de θ para o triângulo ABC. Se eu fizer a tangente de θ, gente, eu sei que a tangente de θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de θ será 6. Aí você olha e diz assim, Carlos, por que você escolheu a tangente? Você percebeu que você não tem a hipotenusa? Eu tenho o cateto oposto e o adjacente. Ah, mas você pode achar a hipotenusa por Pitágoras. Não é recomendável dar um número com vírgula. Então, para que encontrar algo se você já poderia ter tirado direto informação da trigonometria? A tangente de θ é 6. Só lembrando que seno sobre cosseno é 6, e você vai entender o porquê disso daqui a pouco. Na realidade, esse resultado eu vou precisar lá na frente. Seno sobre cosseno é 6. Se eu inverter cosseno sobre seno, dá 1/6. Ô, cara, eu vou adivinhar, é... Não, gente. Não é questão de adivinhar, não. É questão de prática de exercícios. Você está vendo que alguns exercícios de aulas anteriores, nós já estamos bem avançados, a gente fazia algumas coisas que iriam substituir lá na frente, tá? Então, por que eu criei o ângulo? Por que eu estou usando a tangente? Nós vamos ter essa resposta daqui a pouco. Pegando agora as forças que agem sobre o nosso amigo, nós temos o peso e as duas trações. Vamos a elas. Ah, Carlos, essa tração aqui, gente, é essa. Ó. Tá vendo ela? Ó? Essa tração é essa aqui. E essa outra é essa aqui. Você percebeu que essa tração é exatamente onde está o ângulo? Cadê o ângulo? Ah, Carlos, entendi. Ó, tá vendo essa tração? Lembra que ela está aqui? Ó? Sim, Carlos, é mesmo. A tração está aqui. E essa outra está aqui, gente. Ó. Então, eu estou pegando a tração que está aqui e essa outra que está aqui. Ó. Então, eu estou colocando na mesma origem onde está o peso. O peso está aqui. Essa tração ela pega para a esquerda e essa outra pega para a direita, com aquele ângulo θ que nós descobrimos. Bom, procedendo exatamente igual à questão anterior, com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Oxe, Carlos, na anterior o cosseno ficou aqui. É porque na anterior o ângulo estava aqui. Na anterior o ângulo estava aqui, cocó. Só que o ângulo está aqui agora, cocó está aqui. Ah, é. T cosseno para a direita, T cosseno para a esquerda. Se equilibram. Na vertical, eu tenho então que T seno, porque sem ângulo é seno com T seno, dá 2T seno, que é igual ao peso. Então daqui eu isolo a tração.
A tração é P sobre 2 seno. Mas, galera, o que ele quer na questão? Ele quer o T? Não. Ele quer o T cosseno. Qual a componente horizontal? A componente horizontal é o T cosseno. Sim, mas T cosseno equilibrou. Não, equilibrou, mas ela existe. Quanto é que vale T cosseno? Bom, a componente horizontal é T cosseno. Mas espera aí, quem é T? T você achou fazendo a vertical, né? 2T seno de θ é igual a P. Então você vai pegar T na vertical e substituir aqui, ó. Quando eu faço isso, né, gente? Fica o quê? Tx é igual, quem é T? P sobre 2 seno, vezes cosseno. Bom, agora você abriu um sorriso, né? Lembra que em algum lugar, lá no início da questão, eu fiz cosseno sobre seno? Você entendeu que eu ia precisar? Você poderia, neste momento, ter resgatado lá, né? Então, Tx é igual a P sobre 2, esse seno passa dividindo. Quem é cosseno sobre seno? Olha lá para o início da questão, 1/6. Então, se é 1/6, fica P sobre 2 vezes 1/6. P vezes 1 é P, 2 vezes 6 é 12. Porque você multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, Tx vale P sobre 12. Mas quem é peso? 600. Fica 600 dividido por 12. Quem é Tx, Carlos? 50 newtons, que é a resposta. Carimba, que é top. Revise, gente. Uma aula bem puxada. Você que vai fazer exercícios, escolas militares, Olimpíadas, aula para revisar, tá? Sou seu fã. Até a próxima.